Seguir. Olá, CBF define datas e horários de confrontos das quartas de final do Campeonato Brasileiro. MAC iniciou o trabalho com astral elevado, mas com os pés no chão. Difícil confronto diante do Asa. E o time de Arapiraca terá desfalque para o jogo diante do Macão Machão da Ilha. Recadinho da galera, está presente neste conteúdo, você que mandou seu recadinho, então fique atento porque vamos comentar sobre eles aqui no canal Lécio Costa Narrador. Nosso conteúdo está só começando nesta quarta-feira, 27 de agosto. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal, aqui em São Luís do Maranhão. Fale com o nosso amigo Mendes. Olá, prazer e que prazer estar contigo. Tô sentindo falta por aqui quando eu ouço essa vinheta do nosso amigo Robson de Governador Valadares. Alô Robson, cadê você, meu brother? Manda seu recadinho, manda o áudio. A gente captura e hoje tem Fala Galera aqui dentro do nosso conteúdo, aqui no canal Lécio Costa Narrador, nesta edição ainda, hein? Aí tem quem? Tem o nosso Francisco, tem o Chaguinha, tem o Isaac... tem o Lima, a moçada que interagiu, mandando aí o recadinho também dos conteúdos. Muito obrigado pela sua companhia importante, a participação a partir de agora. Confronto do Maranhão Atlético Clube e do Asa. Vai ser aqui em São Luís e a CBF já definiu datas e horários dos confrontos. 4 da tarde o jogo da ida aqui em São Luís e o jogo da volta no outro sábado, lá em Arapiraca, às 5 da tarde. Pois é. Então o Maranhão sabe, e que bom que seja assim, joga da forma que vem jogando, 4 da tarde, Estádio Castelão. É só necessário que o torcedor participe, que o torcedor possa compreender esse atual momento do futebol do estado do Maranhão. Maranhão chegando pela terceira vez a essa fase para buscar o acesso, faltando apenas 2 jogos. Maranhão, time da capital, time grande, mesmo que lá eles achem que o Maranhão é um time pequeno, que não tem torcida, e na verdade não se pode dizer num todo que eles estão errados, porque embora a gente saiba que o Maranhão tem torcida, né? Maranhão tenha esta torcida que está adormecida neste momento, é preciso que acorde, alô, acorde, joga um balde d'água gelado aí na torcida do Maranhão, pro torcedor ir pro estádio, acorda, desperta, a hora é essa, não tem mais como você deixar para depois. O Maranhão precisa do apoio, não só da sua torcida, mas da torcida maranhense. Eu sempre disse aqui que o Maranhão Atlético, e todos nós do rádio, toda a imprensa sempre fala, ou pelo menos a maioria, e principalmente os antigos, né, nossos professores, diziam o seguinte: o Maranhão é sempre o terceiro time ou o segundo time de Sampaio e de Moto. Essa é a hora da gente valorizar o Maranhão Atlético, da gente valorizar o futebol do estado do Maranhão. Acho que o surgimento verdadeiramente passa pelo Maranhão Atlético, que tem demonstrado muita força nos últimos anos, o atual campeão do estado. Então o Maranhão precisa do nosso apoio, merece o nosso apoio, por tudo que essa moçada vem fazendo dentro de campo, né? Jean, Igor Nunes, Júlio Nascimento, o Kevin, Radija, o Fernando, o Dudu, o Railson, o Rosivan, o Vagalume, o Rian, Clecione, Rafael, Romarinho, o Anderson Paraíba, enfim, o Manga, todos, num contexto geral, é um grupo unido. Esse é o momento do Maranhão Atlético, é o momento de não temer o adversário. O Maranhão tem no seu hino
o famoso demolidor de cartaz e os seus 11 ases, né? Até deu para arrepiar agora, o hino do Maranhão Atlético. Mas por quê? Porque o Maranhão está nessa reta. O Maranhão precisa do nosso apoio. O Maranhão precisa, principalmente, de que o torcedor esteja presente para incentivar, para se sentir apoiado dentro de campo. Esses guerreiros do Maranhão Atlético Clube. Se a gente for, nesse momento, analisar, moçada, a campanha de um e a campanha do outro, qual é a conclusão que nós vamos chegar? Quem tem a melhor campanha? Qual é a conclusão que nós chegaríamos nesse momento? A conclusão que nós vamos chegar, isso aqui é a CBF, que daqui a pouco eu vou lá para a gente dar uma passadinha aí na CBF, mas a conclusão que nós iríamos chegar seria a seguinte: pô, cara, a campanha do Asa é pro Asa massacrar o Maranhão. É pro Asa chegar e pro Asa não tomar conhecimento. O time de Arapiraca. Se você for comparar essa primeira colocação que está na telinha aí para você ver, a Asa 41 pontos, 18 jogos, 12 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 31 gols marcados, 8 gols sofridos, com um saldo positivo de 23 gols, eu estou falando só da Série D do Campeonato Brasileiro, com um aproveitamento de 75,9%. É a primeira campanha contra a 21ª campanha no geral. Se você for imaginar essa pontuação, aí você vai dizer, pô, o Asa vai vencer com os pés nas costas do Maranhão Atlético. Porque o Maranhão, ele tem 26 pontos. Quantos pontos a menos do que o Asa? Olha aí, 41 menos 26. Então dá uma olhadinha só no tamanho do que é exatamente a pontuação do Maranhão Atlético Clube. São 25 pontos a menos do que somou o adversário. Não é isso? É isso mesmo. Então, o time do Asa aí estaria já campeão, se for por essa pontuação, né? Por essa pontuação seria um grande campeão. Mas aí existe uma história, que é o futebol, é o mata-mata, é um outro jogo, a cada jogo que passa é uma história diferente. São 180 minutos que o time do Maranhão vai tentar buscar diante desse gigante, que pelos números aqui são espetaculares. Então, Maranhão, 21ª campanha, 26 pontos. Vou trazer o Maranhão aqui, que não está na tela nesse momento, mas eu vou colocar, posicionar para você também acompanhar o Maranhão Atlético Clube. Aqui está, campanha do Maranhão, a 21ª campanha, bem aí, ó, para você acompanhar então com a gente. Agora veja, né? Agora dá só uma olhadinha aqui. Macão Machão da Ilha, né? Tá aí, ó, agora você olhou. São 6 vitórias, 8 empates, 4 derrotas, 3 derrotas a mais do que o time do Asa. Não é tanto assim também, né? 24 gols marcados, 16 gols sofridos, um aproveitamento de 48,1%, 8 gols positivos. Tem o Maranhão Atlético Clube aí nesse cenário. Então, Maranhão Atlético Clube, se você for olhar assim a campanha, você se assusta. Se assusta. Mas se você for ver aqui, são 5 empates do Asa, 8 empates do Maranhão. Agora, o número de vitórias é o dobro. 12 vitórias do Asa, 6 vitórias do Maranhão, né? E os 25 pontos de diferença em relação a pontos ganhos, que é muito, eu acho muito, mas, enfim, foi o que aconteceu. Porque o Maranhão estava em meio ao quê? A disputa de campeonato maranhense, poupa jogadores para o campeonato, mas isso a gente ia saber que lá na frente iria ser cobrado, né? Porque quando você enfraquece o seu time, mesmo que em alguns momentos o Maranhão tenha sido prejudicado pelas arbitragens, aliás, o VAR agora, que devia estar desde o início da Série D, entrou agora nessa terceira fase, e aí ajudou alguma coisa? Não, não ajudou. Entrou na segunda, né? Não, na terceira fase, foi o que o VAR entrou. Não ajudou, prejudicou a Imperatriz. Lá, quando foi chamado, se não tivesse VAR, o árbitro já tinha dado pênalti naquele jogo. Não tinha VAR para corrigir, né? Aí o VAR corrigiu. Eu quero dizer que não é que não tenha acontecido. Aconteceram, os lances aconteceram. O lance lá em Natal, o Café meteu a mão o braço. Quer dizer que o VAR, quando chegou, prejudicou o Imperatriz. Se tivesse chegado antes, com o Maranhão Atlético Clube,
O Maranhão Atlético Clube estava acima desta pontuação. Pelo menos em 2 jogos que o Maranhão Atlético não venceu, poderia ter vencido os jogos, foi muito prejudicado o Maranhão. Então a pontuação do Maranhão poderia ser muito bem melhor do que essa que está aqui apontando, com 48,1% de aproveitamento contra 75,9% de aproveitamento do Asa, o seu adversário. Por exemplo, o time do América, se a gente for também pontuar, 5º e 9º colocado. Eu estou falando dos nordestinos. São 4 nordestinos que estão na briga e 2 nordestinos vão subir. Nós vamos ter 2 nordestinos na Série C nesse ano agora, né? Se há outros permanecerem, melhor. Estou vendo aí que o ABC está quase caindo, que é outro nordestino que está também se despedindo aí. O outro que caiu, outro nordestino, foi o Retrô. Também esse já caiu. Não tem mais jeito não para o Retrô. Quem viu o Retrô, né? Quem te viu, quem te vê. E olha a estrutura que o Retrô tem. Bom, gente, mas aqui o América, por exemplo, somou 35 pontos, tem a 5ª melhor campanha contra a 9ª campanha do Santa Cruz, que somou 32 pontos. São 18 jogos, cada, obviamente, todos com 18 jogos. O América, 10 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 25 gols marcados, 10 gols sofridos, um saldo positivo de 15 gols e um aproveitamento de 64,8%. Nono Santa Cruz, com 32 pontos, 3 pontos a menos do que o América, mas teve um momento que era o líder, inclusive, né, por pontuação. Os mesmos 18 jogos, com 9 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Empates são iguais, eles se equivalem, né? 10 vitórias do América, 9 vitórias do Santa Cruz. 5 empates de cada. 3 derrotas do América, 4 derrotas do Santa Cruz. 25 gols marcados pelo América, 24 gols marcados pelo Santa Cruz. 10 gols contra o América, 14 gols contra o time do Santa Cruz. Aqui uma ligeira vantagem, mas não sei se quer dizer alguma coisa não. 15 gols a favor do América, com 10 gols a favor do time do Santa Cruz. Não é tão grande assim a diferença. Esse aqui é um confronto bem mais equilibrado em relação a números. O aproveitamento do Santa Cruz foi de 53% de aproveitamento, né? Então, são as equipes que vão disputar a nível de Nordeste aí esse confronto. E a gente fica nessa grande expectativa para ver o Maranhão Atlético Clube, o Machão da Ilha, que vai, obviamente, disputar e vender caro uma derrota, buscar o resultado, e a gente espera que seja resultado positivo, faça aquilo que vem fazendo no Estádio Castelão, seus triunfos, foi assim diante, no mata-mata, vamos lá, diante da Tona Luso brasileira, né? O Maranhão passou no primeiro mata-mata, abriu uma vantagem boa aqui, ganhou de 4-1. Lá perdeu o jogo de 2-0, pegou um gol no finalzinho do jogo, pegou um gol no início do jogo, né? Essa é a atenção que o Maranhão não pode deixar de ter. Atenção total, redobrada, muito atento, como teve no jogo passado, lá em Caruaru, diante do Central. É essa atenção que o Maranhão Atlético tem que ter. Eu não vejo, sinceramente, com todo o respeito que eu tenho aos colegas da imprensa alagoana, especialmente as que cobrem o time do Asa, eu não vi assim nada demais. Assistindo o jogo com o Manauara, os 2 jogos contra o Manauara, não vi nada demais, um gol já no final do jogo contra o Manauara, depois o Manauara, não vi quantas oportunidades o Asa tenha perdido, a não ser uma cabeçada do Júnior Viçosa, um chute ali do Zulu, que o goleiro acabou defendendo, uma bola que passou para fora, outras cabeçadas que foram também fora do alvo. Eu sinceramente não vi tanta coisa assim no time do Asa. E acompanhando o Maranhão Atlético Clube, vejo um time muito mais rápido do que o time adversário, um time com um conjunto mais, diria, bonito de se ver, né? Desde que o Maranhão Atlético jogue bola, desde que o Maranhão Atlético Clube não se venha se abater em algum momento, né? Sempre jogando de forma aguda, para cima, com inteligência, fazendo a bola rodar, como tem acontecido, e o Marcinho sabe muito bem disso. O time do Marcinho nunca é um time que joga retraído, é um time que, se não vai propor, porque vai jogar, quando joga na casa do adversário, mas tem uma estratégia de jogo muito bem definida, né?
e podendo também alterar o seu esquema, seu sistema de jogo, com as peças que o tem, que já disse que não mexe nas peças. Então eu confio muito nesse grupo do Maranhão. O que me preocupa, eu já falei muito isso aqui, são as alterações. É o momento que o Maranhão começa a fazer as alterações. Mas hoje o Maranhão tem, já, salvo engano, bem recuperado o Railson. Ele deve ir para o jogo ou não, porque o Rosivan também fez muito bem, mas se for preciso estar lá, tem mais um gigante para entrar no time. Você tem o Jorge ou o Vagalume, quer que ele vai preferir ter um Jorge, já tem um outro muito bom para entrar no time, quer seja o Vagalume, quer seja o Jorge. Você tem uma linha muito forte, que é com o Rian, com o Clecione, com o Rafael. Eu estou falando de muito forte. São jogadores que tanto compõem bem na marcação, como são jogadores rápidos no ataque. Então, o Maranhão pode fazer sim um jogo equilibradíssimo. Equilibradíssimo. Os dois jogos contra o time do Asa. Os dois jogos contra o time do Asa. Porque se a gente for olhar os números frios, que a gente viu ainda há pouquinho, a gente se assusta. Mas vamos para o jogo. Vamos para o jogo. O Maranhão começou a trabalhar, trabalhou ontem, já iniciou os trabalhos da semana. E aí eu quero aqui chamar. Eu vou botar um pouquinho aqui do Maranhão Atlético Central, alguns momentos de Maranhão Atlético Central, para a gente dar uma atualizada aqui também, moçada. E deixe-me atualizar isso aqui contigo, que é exatamente o noticiário do Maranhão Atlético Clube. E aí eu vou convocar meu parceiro Wallace Brito para dar uma palhinha para nós aqui no canal. Diga aí, Wallace, e o Maranhão Atlético Clube, como é que iniciou esses trabalhos, Wallace Brito? O Maranhão Atlético Clube iniciou preparação para o jogo deste sábado contra a equipe do Asa de Arapiraca. A CBF divulgou os detalhes. A partida de ida acontece agora, sábado, às 4 da tarde do estádio Castelão. E a volta às 5 da tarde lá em Arapiraca, no sábado da outra semana. São horários habituais que os times gostam de jogar. O MAC aqui em São Luís, 4 da tarde, e o Asa às 5 da tarde lá em Arapiraca. E no trabalho desta terça-feira, apenas uma atividade leve, sem tanta intensidade assim. Na verdade, foi mais uma atividade de reforço muscular na academia do clube. E a tendência é que a partir de hoje, os trabalhos sejam feitos de forma um pouco mais intensa. O departamento de futebol, a comissão técnica, o analista de jogos vai, é claro, passar as informações do adversário para a comissão técnica e o Marcinho Guerreiro vai traçar uma estratégia para este confronto. É o jogo entre o primeiro colocado na pontuação geral contra o oitavo colocado nessa pontuação geral da Série D, dos que sobraram nessa fase do Campeonato Brasileiro. Nós acompanhamos essa reapresentação do MAC e vamos ouvir aqui a palavra do lateral direito Igor Nunes, falando sobre esse momento dele vivendo com a camisa atleticana e também sobre o Maranhão Atlético nessa fase tão importante da competição. É fruto de um grande trabalho, né, que vem sendo feito. Eu acredito que isso se dá muito também pela constância, né, até pela proximidade que nós temos ali. A questão da amizade também, de um com o outro. Eu acho que isso tem se destacado muito no nosso grupo. Acredito muito nesse quesito aí também no trabalho, né, na força do trabalho. Graças a Deus a parte defensiva vem sendo muito importante, mas também desde da nossa frente, da nossa linha de frente ali com o Clecione, com o próprio Rian, o Rafael ali fazendo o papel deles ali na primeira linha, né? E graças a Deus a gente vem dando conta do recado e conseguindo nossos objetivos. Tá aí, portanto, a palavra do lateral direito Igor Nunes. Com relação a jogadores no DM, o Maranhão não tem preocupações, não tem ninguém no departamento médico. Só que existem alguns jogadores pendurados para esse jogo. É o caso do Romarinho, do Rafael e do Jean. Quem também está pendurado é o técnico, Marcinho Guerreiro. Então, se um deles tomar cartão amarelo neste jogo, agora deste sábado, perdem, na verdade, o jogo de volta. Com relação à suspensão, o Maranhão também não tem ninguém suspenso para o jogo agora, só o pendurados. Então, o pessoal tem que tomar cuidado com cartões. Então, a preparação vai seguir nesta quarta-feira para o jogo de sábado. Obrigado, grande Wallace Brito, e atualização do Maranhão Atlético Clube, né? A gente mostrando aí alguns momentos do Maranhão Atlético na sua trajetória para chegar aí nesse mata-mata do Campeonato Brasileiro da Série D, que o Machão da Ilha seja muito, muito feliz, é isso que a gente espera aí do Maranhão. Torcida, vamos lá, vamos para o estádio,
Vamos acompanhar, vamos valorizar, vamos apoiar o nosso representante para o Marcão buscar uma Série C do Campeonato Maranhense. Não pode o nosso estado, o nosso futebol estar guindado à 4ª divisão do futebol nacional. Nós temos vaga na 4ª divisão do futebol nacional, mas a gente precisa ir subindo. Sampaio caiu, e aí, como é que fica? Como é que está, na verdade, Sampaio Corrêa, a propósito, a Bolívia querida? Como é que se encontra o Sampaio Corrêa de tantos, né? Bolívia, você já é o jogo contra o Parnaíba do Sampaio Corrêa. Para ilustrar a participação, estender aqui um tapete vermelho para o nosso querido Afonso Diniz, trazer aí as principais da Bolívia querida. Como é que está a Bolívia querida nesse momento, hein? Grande Afonso. Final de temporada para o Sampaio Corrêa, é a hora daqueles balanços, né? A gente já trouxe alguns aqui no microfone da Mirante News e traz, por exemplo, aquela grande pergunta do torcedor: Afonso, quantos jogadores o Sampaio Corrêa trouxe para essa temporada derradeira de finalização de última divisão e sequer participação no mata-mata do acesso, por exemplo? O Sampaio ficou para trás ainda nas fases anteriores desta Série D. Para você ter uma noção, 61 jogadores entraram em campo com a camisa da Bolívia querida em 2025. Foram basicamente 7 meses e 1 semana de temporada para o Sampaio Corrêa, se a gente considerar que o time tricolor encerrou seu ciclo na primeira semana de agosto deste mês contra o Manauara, quando foi eliminado do Campeonato Brasileiro da Série D. 61 jogadores entraram em campo com a camisa do Sampaio Corrêa, número elevadíssimo se a gente tratar de uma temporada que é praticamente um semestre só, né? Se a gente elencar, esticaria aí para 7 meses em média que o Sampaio Corrêa teve de temporada. E a gente está falando, inclusive, de jogadores que entraram em campo. Mas se você for elencar aí jogadores da base, o próprio Caio Fonseca, que foi negociado com o Ceará, que chegou a ser colocado em lista do time do Sampaio Corrêa, de competições, de inscritos em competições, né? Você vai chegar a 65, porque tem jogadores que não entraram, né? Juan Pablo, Raionan, Caio Fonseca, Alisson Santana, eles nem entraram, são jogadores que não foram pretendidos para o Sampaio Corrêa, mas chegaram em algum momento a estar inscritos na Bolívia querida. Vamos à listagem do Sampaio Corrêa, começando pelo maior jogador do Sampaio Corrêa em número de partidas, Cavi, 29 jogos. Aí você tem o goleiro Alan, que já foi embora e nem ficou para essa Série D. O Eduardo, né, zagueiro, você lembra? Fez 20 jogos com a camisa do Sampaio. Jair, que ainda estava neste elenco que finalizou a Série D, fez 31 partidas, né? Vale a gente destacar aí, envolvendo aí o restante e toda a temporada. O Wesley, Thiago Rosa, que já foi embora, né? O Wesley, inclusive, defensor, né? O zagueiro. O Thiago Rosa, o Wesley terminou a Série D, o Thiago Rosa não. Adriano, Rai, Alan Stense, Fábio Aguiar, Alan James, Renan Rinaldi, fechou com o Sampaio Corrêa. O Balão, né, que esteve aqui, foi embora, nem ficou na Série D. Nadson, Thiaguinho, é mais um daqueles Thiaguinho que já esteve aqui no Sampaio Corrêa e que também não ficou para o restante da Série D. Eric, aquele atacante que veio para o Sampaio, fez 14 partidas, né? É o Eric Carral, tem contrato com o Sampaio até 2028, é o 16º jogador com mais número de partidas do Sampaio, para você ver, o jogador que acabou de chegar no Sampaio já tem esse número de partidas. Jô, lateral, aquele que o Sampaio Corrêa já mandou embora há algum tempo. Aí jogou Pimentinha, Ian, Pedro Dias, Bal, Isaías. Lembra do Isaías, volante? Anderson Recife, volante. Ainda na época do Gerson Guzmão. Guilherme, o Adson, né? Já remanescente, inclusive fechou a Série D. Matias Verdun, Gabriel Fontes ainda estava por aqui. O Rodolfo, lembra do Rodolfo, centroavante, que o Sampaio contratou? Teve o Hudson, né? Aquele jogador de meio campo do Sampaio Corrêa que não deu um chute aqui. Henrique, lembra? Meia, improvisaram ele como falso 9. Cássio, né? Estava ainda no Sampaio. O Juan, goleiro, que pouco foi aproveitado do Sampaio, chegou a ter alguns riscos de titularidade. Elivelton, que ninguém sabia nem a posição dele, jogava de lateral, jogava de ponta, enfim. Jean, atacante, aquele que veio emprestado do MOP para jogar a Série B do Campeonato Maranhense. Erivan, lesionado.
Dedé estava aqui ainda, né? O Wendel, jogador de ataque do Sampaio, praticamente pouca gente viu. João Carlos, lembra do João Carlos que chegava e estava com a marcha arriada, com o freio de mão puxado? Dodô, vocês vão lembrar do Dodô, hein? Atacante, beirada, foi embora. Bacurau, rapaz, já tá no São Luís. Galvão, lembra daquele zagueiro que chegou pro time do Sampaio Corrêa? Abraão, Enzo, Gelton Júnior, rapaz. Só a listagem do Sampaio. Tô chegando a 45 agora com o Bruno Matos. Lembra do Bruno Matos, o cara do reggae? Iamada, Lucas Ian, Paulo Silva, Ian Felipe, Lucas Guilherme, João Lenja, atacante lá do sul do país. Pedro Talisca chegou por último. Maurício chegou por último. Alessio Gabriel chegou por último, veio do Viana. O Romarinho, também um dos últimos reforços. O Vitor Hugo, né? Lembra daquele goleiro, Vitor Hugo? Não jogou uma partida como titular do Sampaio Corrêa. Dimas, jogador da base pouco aproveitado. Jadson, a mesma coisa. E aí a gente vai chegando nos atletas que são pouco aproveitados da base. Lucas Cauã, o Carlos Eduardo, que ainda jogou uma partida goleiro, enfim. Em total, 61 jogadores entraram em campo pelo Sampaio Corrêa. A Bolívia querida que teve 4 treinadores na temporada. Muito bem. É mole ou quer mais, hein? É mole ou quer mais? É brincadeira, né? É muita gente, meu amigo, é muita gente. Aí não dá, né, meu caro Afonso? Muita gente que não deu um chute na bola. O Sampaio trouxe realmente de uma forma muito equivocada, né, nessa temporada. É uma pena, né? É uma pena. Bolívia querida não conseguiu, foram muitos erros cometidos. E algumas peças que podiam ajudar bastante. O Erivan se machucou, Pimentinha foi mandado embora, Thiago Rosa foi mandado embora. Essas duas peças eu não tiraria do Sampaio Corrêa, em hipótese alguma, Há quem diga que o problema foi Zé Augusto, que o Pimentinha não gostava da forma que ele conduzia. Outros dizem, não, o problema foi a redução. O próprio Zé Augusto disse isso aqui para nós no resenha. O problema foi redução de salário, o Pimentinha não aceitou. Disse isso aqui para nós em letras garrafais. E nós o entrevistamos 1 hora de programa lá com o Zé participando com a gente. Então é isso, galera. Mas olha, a vida que segue. Vamos esperar que o Sampaio Corrêa se ajuste, se acerte para as coisas melhorarem. Trazer agora a participação da galera com a gente aqui no canal Lécio Costa. Não, muita gente tá por aqui, eu tô vendo. Grande Chaguinha Diniz. Estou vendo também aqui a participação do Lima. Quem mais aqui? O Isaac. Vamos lá! Muita gente mandando um recadinho para nós. Então vamos lá começar aqui pelo Chaguinha Diniz. Chaguinha Diniz manda o recadinho. Tamo junto. Hoje também mandou o recado e vai falar aqui no canal Lécio Costa Narrador agora. Diga aí, meu craque Chaguinha Diniz. Bom dia, meu craque Lécio Costa. Um forte abraço. Como sempre, Chaguinha Diniz ligadinho, tanto na mensagem de texto como nos áudios. Lécio, eu não sei se você recorda, mas eu mandei um áudio para você, uma mensagem, que lá na Mirante foi comentado, você na resenha, você, Afonso, João Ricardo, Wallace, a equipe da Mirante, Testo da Ministro, na fase de grupo, classificação, é importante que o clube chegue em primeiro, faça uma pontuação boa para sempre jogar o primeiro jogo fora e o segundo jogo em casa. E eu falei para você, no áudio, mandei para você, na verdade para toda a galera que curte o programa, né? Que eu não boto muita fé nesse negócio de melhor campanha. E eu até citei no áudio o Botafogo da Paraíba na 3ª divisão e fiz uma comparação onde o Botafogo está e onde o Remo está, que quase não se classificava, chamou Hélio dos Anjos às pressas, que era o treinador que era para ter vindo para o Sampaio Corrêa, e o presidente não teve coragem de aumentar 20 mil reais a mais no salário, entendeu? Se não me fala menor, era o que ele pedia um pouco a mais, e tirou o Remo lá da zona de desconforto, botou na zona de classificação com as 48, e hoje está disputando a Série B do Brasileiro, né? E fazendo uma grande campanha. E o Botafogo, que fez a melhor campanha, ficou no meio do caminho, ficou lá onde ele está, na Série C, entendeu? É o que aconteceu com a Aparecidense, entendeu? Pode acontecer com a Asa de Arapiraca, entendeu? E pode acontecer com outros que tiveram boas campanhas na fase de grupo, né, Lécio? E ainda estão fazendo boas campanhas ainda na fase do mata-mata. As 4 linhas, quem morre de verso é Peru, entendeu? Então o Maranhão tem que ter toda a confiança no seu elenco, em si mesmo,
no seu domínio de campo no primeiro jogo e fazer o que ele está fazendo, é fazer o resultado em casa e chegar lá e saber jogar com o resultado debaixo do braço, que o Maranhão soube fazer muito bem isso diante do Central de Caruaru. Então, parabéns à equipe do Maranhão, parabéns ao elenco do Maranhão, todos, né, de lá, que compõem lá. A verdade, né, são muitos lá. Valeu, Jaguinha Diniz, está mandando o recado. Lembro sim, meu irmão, lembro sim, é verdade. Eu acho que você precisa ser muito... saber jogar o mata-mata, né? Porque não adianta só você ter feito uma boa campanha, você tem que saber jogar o mata-mata. Diga, meu amigo Isaac. Bom dia, Laércio. Laércio, rapaz, pelo que eu tô vendo aí que o Ligeirinho falou, o Ligeirinho não, seu Afonso falou, que na verdade a gente não tem muito o que comemorar esse ano, entendeu? Foram muitas coisas erradas que foram feitas no Sampaio, então a gente não tem muito o que comemorar esse ano. Foram só decepção mais uma vez, então já são, se eu não me engano, 2 anos ou 3 anos seguidos que a gente é só decepção. E eu não sei até quando a gente vai ficar nessa situação, entendeu, Lécio? Mas bora torcer que coisas boas venham no próximo ano, que do jeito que tá não pode ficar, entendeu? Mas um abraço e você fique com Deus aí, tá bom, meu amigo? Valeu. Abraço, Isaac, grande abraço. Vai melhorar, né, Isaac? Se Deus quiser, tem que melhorar. Ô, meu grande amigo Francisco, lá de Tutóia, diz um recadinho aí, Francisco. Bom dia, meu amigo Laércio. Bom dia. Já estou aqui, Laércio, de frente à televisão, acompanhando o teu programa, para ouvir os teus comentários. E já dei o like, entendeu? Já dei o like, o joinha. Entendeu, Laércio? E, Laércio, o Maranhão tem tudo para subir, sabia, Laércio? O Maranhão tem tudo para subir. É só manter os pés no chão, entendeu? Jogar com humildade, com garra, como está jogando, com amor à camisa, com responsabilidade. Jogar mesmo para subir, né? Com gente grande. E o Maranhão tem tudo para subir, eu creio. E Laércio, eu sou o Maranhão agora desde pequenininho, sabia? Nós, né? Eu sou o Maranhão desde pequenininho. Tu sabe a minha história, já te falei como é que eu conheci o Sampaio Corrêa. Não é verdade? Tu tá sabendo? Sim, claro. Mas a gente tem que estar do lado do melhor, não é verdade? A gente é torcedor, a gente não gosta e nem quer viver sofrendo. E sofrendo, além do mais, sem ver uma saída, né? Nenhuma porta aberta, nenhuma solução. Até parece que é daqui para pior. Mas a gente tem que torcer por alguém, né? Por algum time. A gente é torcedor, a gente gosta de futebol, não é verdade? Sim, claro. Lá, tu lembra, não sei se tu lembra, que eu te falei desse jogador, Vagalume. Eu vi esse jogador jogar contra o Cruzeiro, tu lembra? Contra o Cruzeiro. Sim, Copa do Brasil, tava lá. Naquela partida contra o Cruzeiro, para mim ele foi o melhor. Ele jogava no Tutum. Isso. Eu até falei para ti que era bom o Sampaio contratar esse jogador. O Sampaio estava precisando de um camisa 10. Mas o presidente, infelizmente, ele quer saber mais do que os outros, né? Ele não sabe de nada. Essa é a realidade. Olha aí, o Maranhão contratou, entendeu? Tu viu como ele encaixou direitinho no time do Maranhão? Pois é isso. Laércio, e outra coisa, como é que está a sede do Sampaio? Tu sabe me dizer, Laércio? É verdade que o Sampaio está sem sede mesmo? Diz aí pra gente, Laércio, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe. Abraço, Francisco. Sim, o Sampaio Corrêa mandou destruir a sede para construir, né, o novo CT. Obviamente que até esse momento, pelo tempo, não deu tempo ainda, né? E aí a gente espera que aquela maquete de divulgação, que o Sampaio trabalhe lá para fazer o CT para o seu torcedor. É isso que foi divulgado. E é aí que a gente espera. Agora, qual é o prazo? É que nós temos que saber qual é o prazo que o Sampaio Corrêa vai erguer esse CT de treinamento. O novo CT do Sampaio Corrêa, a nova sede do Sampaio, que vai ser do lado, pelas informações,
vai ser lá mesmo onde funciona, não a sede, mas campo e tudo ali será montado naquele mesmo espaço ali do Sampaio Corrêa Menos, onde a sede foi destruída para a construção lá do supermercado. De qualquer forma, a gente fica aqui na expectativa de que a divulgação seja realmente essa divulgação que o Sampaio Corrêa fez com que a gente acreditasse. Que eu estou acreditando. Muita gente não acredita mais. Mas eu ainda continuo acreditando, viu, Francisco? E espero que seja assim. O Sampaio já esteja trabalhando no sentido da reconstrução do seu CT. Até que me provem o contrário, eu vou acreditar. O que mais aqui? Sim, vamos agora partir para a opinião do torcedor que mandou a sua mensagem, que participou dentro dos nossos conteúdos. Então a nossa comunidade está aqui, rapaz. Então vamos lá na comunidade que manda um recadinho para nós. E a gente agradece muito aqui a participação do nosso querido torcedor. Vamos lá então, trazer. Cadê o torcedor? A primeira mensagem. Tá chegando agora. Vamos ver o que é a primeira mensagem aqui. Essa mensagem que chega para a gente atualizar é aqui no conteúdo que a gente passou, o MAC classificado. Oi, gostei, boas dicas. Legal, acho que foi o comentário que eu fiz lá, né? Valeu, querida. Quem é que tá mandando aqui? É Francisco, a Deuselina Alves. Leva o like, Deuselina, obrigado. Francisco da Chaga Diniz acabou de falar comigo ainda há pouquinho também, ligado sempre com a gente. Parabéns, Laércio, sou Sampaio, mas sou maranhense, torcerei pelo MAC como torci pelo Imperatriz, onde tiver Maranhão, torcerei. Isaías da Silva. Na responsa aqui, um like aqui para o Isaías. O Rildo Lopes, também, grande abraço. Valeu, tá ligado com a gente. Que mais? Maxwell Silva, realmente esse Clecione faz a diferença. Cara, joga muito, não tem bola perdida. É isso que eu acho, viu, Maxwell da Silva. Exatamente, não ter bola perdida, o jogador aguerrido. E esse jogador faz com que a gente tenha, assim, uma simpatia muito grande, uma empatia, né? Pelo atleta, pelo futebol dele. O Rui César diz assim: vamos, tá com a camisa, que essa camisa aqui é do Vasco da Gama, tô vendo aqui, parece que ele é um vascaíno também, mas tá aqui com a gente. @ Liedson Silva, eu concordo que tem que lotar o estádio, mas tem que fazer promoção no preço de ingresso, geralmente os preços são altos, né? O Maranhão até tem praticado preços baratos, viu, amigão? Sempre tem praticado preços baratos o Maranhão Atlético. Tô dando like aqui para todo mundo que está interagindo com a gente. O que mais aqui? Simples Edson também mandar o like. Alex Rodrigues, vamos classificar dessa vez, se Deus quiser. Vamos na bola, né? Vamos na humildade, jogando com os pés no chão. Elismar Silva diz aqui o seguinte: o Maranhão tem que fazer o dever de casa, ganhar bem, representar muito bem o estado no momento. Ok, joinha aqui para ti também. Ney Silva, com a ampliação da Série D 2026, o Sampaio Corrêa tem chance. Depende do time que fizer, né? Depende do time que fizer, tudo passa pelo Sampaio, pelo time principalmente do campeonato. Não pode ficar o time no campeonato um, fora do campeonato outro. Sampaio contratou 11 esse ano, que coisa, né? Você já sabe da história, o torcedor já sabe, nem cabe mais a gente comentar. Raimundo Mota diz aqui: tivesse quebrado o VAR aqui no Maranhão, eles não teriam roubado de novo, né? O Raimundo, reclamando talvez também do jogo lá do Imperatriz, né? O Café, mas a bola bateu na mão do Café, parece que ele fez um movimento. A gente tem que dar a César o que é de César, ao América o que é de América, ao Imperatriz o que é do Imperatriz, né? Eu creio que naquele o VAR também acertou. Uma pena que tudo acontece contra os times do Maranhão, né? É uma pena, infelizmente. MAC ganha do Asa, diz aqui o Romeu, grande Romeu, dado o recado. Mago, Sampaio nunca queria passar pelo Asa se tivesse passado do Manauara. A opinião do torcedor. Edson Moraes diz que Frota que faliu Sampaio Corrêa. Quem mais aqui? Adson Melo, eu acredito que o nosso Sampaio vai ter calendário ano que vem. Vambora, cavalo, vambora, bode. É isso aí, agora vai ser vambora, bode, né? Porque o cavalo, infelizmente, ficou.
Se o cavalo ficou, o bode agora que vai ter a nossa torcida. E creio que da torcida do Imperatriz também, né? Afinal de contas, todos nós somos maranhenses. Vamos então, minha galera. Olha, é isso. Fala aí do desfalque do Asa. O Asa, na lateral esquerda, o Michel foi expulso, né? E vai dar lugar para o Matheus Silva, pelas informações que temos. Então, na verdade, o Charles, né, foi expulso do lateral esquerdo. E aí o Matheus Silva está cotado. Ele e o Ramon estão aí brigando, vão brigar por uma vaga aí, mas, segundo as informações, o Matheus Silva deve ser o lateral esquerdo, somente essa alteração, mas nós vamos discorrer muito mais ainda no decorrer do nosso conteúdo, que ainda acontece hoje, mais um para você aqui no canal Laércio Costa Narrador. Não deixe de se inscrever, acionar o sininho para as notificações, deixar o seu joinha e comentar aqui dentro dos conteúdos, mandar o seu áudio para o 98 98176 9039. Lembre-se que você faz parte aqui do nosso programa, do nosso canal, você é um comentarista. Grande abraço a todos, fique com Deus, a gente se reencontra daqui a pouquinho. Um abraço de coração. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com o Mendes.